mulheres que desejam engravidar. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Vence a Infertilidade. E se você não me conhece, eu sou Lívia e aqui ajudo mulheres a conquistarem o seu tão sonhado positivo, ainda que tenham um diagnóstico de infertilidade. Se você não conhece a minha história, aqui no meu canal eu tenho um episódio que tem 3 partes, onde conto tudinho sobre tudo aquilo que aconteceu comigo, para que hoje eu tivesse os meus 3 filhos concebidos de forma natural. Então, se você não me conhece, se você não conhece também a minha história, corre lá e conheça todas as partes e todos os detalhes que me trouxeram até aqui. Nesta série aqui no meu canal, que se chama Mulheres da Bíblia e a Espera pela Maternidade, vamos percorrer as histórias de mulheres bíblicas que viveram algo muito profundo: a dor da infertilidade e a espera por um grande milagre. Nós vimos que ao longo das Escrituras encontramos mulheres que choraram pela maternidade, enfrentaram vergonha e comparação na sociedade, esperaram por muitos e muitos anos, mas viram Deus transformar por completo a sua trajetória ou a sua história. A sequência das histórias aqui no canal, ela não foi escolhida por acaso. Ela foi organizada como uma grande jornada espiritual para você ter a experiência de cada uma das histórias. E para que cada episódio também tivesse um aspecto diferente de esperança e de fé. A sequência mostra que na Bíblia a infertilidade nunca foi o fim da história. Em cada uma dessas mulheres encontramos um pedacinho da jornada de muitas mulheres que vivem hoje a espera, a dúvida, a oração, a esperança e o seu grande milagre. Esta série aqui, então, é um convite para lembrar que Deus continua escrevendo histórias de vida, de esperança e de maternidade, histórias lindíssimas e que, inclusive, a próxima vai ser ou poderá ser a sua. Então, vamos lá comigo? Hoje vamos falar da história de Sara, uma mulher que recebeu uma promessa de Deus lá atrás, mas precisou esperar décadas, isso mesmo, por décadas, para ver o seu milagre acontecer. Prepare o seu coração, porque essa história pode ser diretamente a sua. Ela pode tocar diretamente a sua história e o seu coração. Vamos começar lendo a história de Sara. Ela está em Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Eu vou ler apenas uma parte dessa história, tá bom? E depois nós vamos meditar e refletir como um todo a história propriamente dita. Então vamos lá. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, minha gente, 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Essa é a passagem bem curta da passagem bíblica de Sara, que era infértil. Tá? Existe, claro, o antes dessa história e o depois dessa história, e a gente vai refletir algumas partes dela. Mas o principal dessa história eu acabei de ler e está em Gênesis. Será realmente que Sara conseguiu, com toda calma e tranquilidade do universo, esperar por décadas? Será como foi a jornada que Sara teve de fazer, de realizar, por esperar por décadas o milagre que Deus havia lhe prometido, lá na sua juventude? Com certeza, Sara viveu uma das esperas mais dolorosas que uma mulher pode viver, a espera do seu próprio filho, que quase nunca chega, não é verdade?
Isso dói muito, e vocês sabem que dói, porque doía muito em mim quando eu estava tentando engravidar, tentando ter os meus filhos. Sara recebeu uma promessa de Deus, mas os anos foram se passando e essa promessa parecia cada vez mais distante da sua realização. Talvez você que está aqui ouvindo este canal meu, Venci a Infertilidade, talvez hoje você também esteja vivendo essa espera. Talvez hoje você também esteja neste processo muito parecido com Sara. Talvez você esteja tentando gestar, talvez você esteja tentando entender os seus exames, chorando ao final do dia, em silêncio no banheiro. E talvez você também esteja se perguntando, ou perguntando a Deus, por que comigo? Porque eu, Senhor, você me esqueceu? Você não ouve a minha fala? Se você já sentiu isso, essa aula de hoje, essa meditação de hoje é para você. Porque a história de Sara não é apenas uma história antiga bíblica, é uma história real, atual, sobre espera, sobre dor, sobre dúvida, mas principalmente sobre a realização da promessa que Deus fez, sobre o milagre que Deus proporcionou. Algumas mulheres bíblicas, elas foram estéreis, como a gente viu, mas não é porque Deus a esqueceu, não é porque Deus deixou de lado o seu plano, mas Deus estava preparando um milagre que só Ele poderia fazer na vida delas. Sara era esposa de Abraão, como nós vimos na leitura bíblica, não é? E Deus fez uma promessa impressionante também para o marido dela. Deus disse a Abraão que seria pai de uma grande nação e que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Olha que coisa maravilhosa! Mas havia um detalhe muito interessante nessa história, que Sara, lá no início, era considerada estéril. E naquela época, mulheres, uma mulher que não conseguia engravidar ou ter seus próprios filhos carregava um peso enorme. Sabe por quê? Porque a maternidade era vista como parte da identidade de uma mulher naquela sociedade. Imagine a dor de Sara. Então imagine viver em um lugar onde todas as mulheres engravidam, têm seus próprios filhos e você não. Celebram as festas, celebram os seus aniversários dos filhos e você não. Sara carregava essa dor silenciosa, que talvez você também esteja na mesma posição de Sara. A infertilidade, ela não machuca apenas o corpo, mas ela machuca a identidade de uma mulher. Ela fere a alma de uma mulher. Sara recebeu a promessa lá atrás. O tempo foi passando, os anos foram chegando, as décadas passando e nada de conceber ou de materializar a promessa que Deus tinha feito lá no início para ela e também para Abraão. Imagine você aqui, esperar por 10 anos, por 10 longos anos, o que Deus te prometeu. É difícil, não é? Será que você conseguiria esperar? Tranquila, em paz, sorridente, os anos passando, o seu ventre vazio. Talvez algumas de vocês aqui estejam vivendo exatamente isso. Todo o tempo indo, os aniversários chegando e a pergunta surgindo sempre no coração, quando você se depara com essa circunstância? Será que um dia vai acontecer comigo? Ver crianças brincando? Será que um dia eu vou experimentar o que é ver as minhas crianças correndo, brincando, chorando, dando trabalho, fazendo birra? Será? Você também sente assim? O maior teste da fé não é quando Deus diz não, é quando Deus faz você esperar. Porque é na espera que Ele planta a semente do seu milagre. Mas nós não conseguimos ter a paciência de esperar o tempo dele. Queremos tudo para o nosso tempo e nada no tempo dele. É assim com vocês também? Chega um momento, inclusive, na história de Sara, que ela se cansa. E eu não comentei isso, eu não li isso na Bíblia. Mas, se vocês não sabem, chega um momento da história que Sara, ela se cansa de esperar. Ela acha que realmente isso não iria acontecer, que a promessa não iria se cumprir. Então, ela tenta resolver pelas suas próprias mãos.
E sabe o que ela faz? Ela entrega o seu marido, Abraão, a Agar, ou Agar, que seria a sua serva. E dessa entrega nasce Ismael. Olha só. Sara, muito provavelmente, deve ter pensado, humana que é, né, e também somos, e aqui a gente não está julgando, talvez seja assim que Deus vai cumprir a promessa. Mas, na verdade, no fundo do coração de Sara, eu sinto que era somente dor. Dor porque não viu a promessa acontecer. Então, ela tenta resolver com as suas próprias mãos. Isso apenas para mim também representa a impaciência de todos nós, a ansiedade. Nós não sabemos esperar em Deus, porque a espera dói. Ela é cruel com a gente. Então, de certa forma, Sara e muitas de nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. É assim com você? Depois me conta. A ansiedade faz a gente tentar ajudar Deus, mas os planos dele não precisam da nossa pressa, da nossa intervenção, do nosso si, do nosso mais. Mas olha, mas tem que ser assim, eu quero isso, mas tem que ser daquele jeito. É assim aí com vocês? Depois eu quero que vocês me contem. Anos depois, Deus aparece novamente para Sara e para Abraão e reafirma a promessa. Nesse momento, a Sara escuta e ela começa a rir. Ri porque aquilo, naquele momento, parecia impossível. Sabe por quê? Sara já tinha 90 anos. Para qualquer lógica humana, isso realmente seria impossível. Para os nossos olhos humanos, isso com certeza também seria impossível. O tempo para ela, aos nossos olhos humanos, já tinha acabado. Então, como é que iria acontecer ali um milagre? Aos 90 anos, aparecer uma gestação. E sabe o que aconteceu? Nasceu Isaac. Isaac significa riso. Olha que coisa mais surpreendente. Então, Sara concebe aos 90 e tem Isaac. E o que Isaac significa? A palavra riso. Porque Deus teve o poder de transformar o riso de incredulidade de Sara em riso de alegria. Por isso que deu-se o nome de Isaac. Deus pegou o riso de toda a incredulidade de Sara e transformou este riso em milagre concreto, concebendo, portanto, Isaac. Agora, quando vocês verem algum Isaac na rua, você vai saber que a palavra vem de riso, por conta da história de Sara. Muito interessante, não é? Tem algo nessa história que eu acho assim extremamente reconfortante para nós humanos. Sara não foi perfeita. Ela não foi perfeita, assim como nós não somos. Ela duvidou, ela tentou resolver sozinha com suas próprias mãos aquilo que não aparecia para ela. Ela perdeu toda a esperança na gravidez chegar. Mas mesmo assim, olha que tão poderoso. Mesmo assim, Deus não cancelou a promessa dela. O milagre de Sara aconteceu. Aconteceu porque ela não teve a fé perfeita. Não precisou ter fé perfeita. Aconteceu porque Deus foi fiel à promessa que Ele próprio fez. E isso nos coloca numa posição realmente muito reconfortante. Porque quantas de nós aqui duvidamos? Por vezes blasfemamos. Por vezes duvidamos, querendo resolver também tudo do nosso jeito. Desconfiamos do poder do nosso grande Criador. E com isso a gente vai perdendo nossa fé. E com isso a gente vai querendo fazer as nossas intervenções, mulheres. Mas Deus não olha essa nossa pequenez, porque nós somos humanos, nós erramos diariamente. Isso faz parte de nós, seres humanos. Mas Deus não se interessa por isso. Ele se interessa para cumprir a promessa que Ele fez para você. Isso é do legado dele. Isso é da responsabilidade dele. Isso é do poder grandioso que Ele tem para nós, ou para nos dar. Isso é maravilhoso de perceber e de sentir, que ainda quando a gente erra, que ainda quando a gente cai, peca, ainda que a gente seja frágil, Deus não olha as nossas imperfeições.
mas Ele olha você como imagem e semelhança dEle. E isso basta. E é isso que eu gostaria muito que você entendesse nesse episódio de hoje, com a história lindíssima de Sara. Não esqueça que Deus não olha para a sua pequenez. Você não precisa ter uma fé perfeita, como Sara não teve. Você só precisa não desistir de você. A história de infertilidade que você tem, ela não define quem você é. Ela não define o seu destino. Olha aqui um teste que eu estou na mão, ó. Esse teste aqui, por sinal, é um teste que eu fiz do Pedro. Então eu tenho ele como um amuleto, como um amuleto da sorte. Para me lembrar sempre que Deus cumpre as suas promessas. E essa aqui é uma promessa cumprida. Demorou? Demorou anos, não foram décadas como Sara. Imagina a dor dela. Mas demorou muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Então eu sempre tenho esse amuleto comigo. Porque eu lembro que a promessa dele, o que ele tem para nós, é muito maior do que a nossa pequenez. Então não desista da sua história. Não desista do poder que existe dentro de você, de criação, porque Ele olha para você como imagem e semelhança dEle. Ele não olha para o seu diagnóstico físico, para a sua endometriose, para a sua falência ovariana, para a sua qualquer condição física que tenha as limitações médicas para gestar. Para Ele isso não existe. Não existe diagnóstico para Deus. Existe uma mulher potente, saudável, cheia de vida. Somente isso. Porque você é imagem e semelhança do nosso grande e lindo Criador. Mas isso, além de entender aqui, precisa passar para cá. Porque é aqui que quando a gente sente, a gente consegue entregar. No outro episódio, nós vimos a história de Ana, que quando ela percebe que ela precisava se derramar ao pé de Jesus, ao pé de Deus, para entregar a dor da infertilidade dela, na outra história, ela se derrama e se entrega. E aí é um ponto muito importante. Quando a gente tem intimidade com Ele, a gente consegue se entregar. A gente consegue escutar, ouvir, enxergar e falar com Ele. Como está hoje a sua intimidade? Ou você está, de olhos vendados, de ouvidos tampados, de boca calada? Às vezes a gente fala, está tudo no tempo de Deus, não tem problema, Lívia, quando Deus quiser. Tá, com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas a segunda pergunta que eu te falo, mulher, é o que você tem feito para facilitar a vida de Jesus? Para facilitar as transformações que Deus tem na tua vida. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa. Tem uma passagem na Bíblia que Deus bate a porta. E nós temos o discernimento de abrir ou não essa porta. Se você estiver conectada com Ele, sabendo ouvir, falar e observá-lo e enxergá-lo, você abre a porta e fala, entra e faça em mim conforme a vossa vontade. Mas se você estiver deitada, distraída no mundo, no que os outros estão falando, no diagnóstico que você tem, na idade que você tem, nas caraminholas que você pensa, você não vai escutar Ele bater na sua porta. Então, qual é hoje a posição que você se encontra? Deitada, dormindo, distraída com o universo ou atrás da porta, esperando Ele bater? Porque na hora que Ele bater, toque, 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 você abre e fala, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim conforme a vossa vontade. Qual é a sua posição hoje na vida? É para isso que eu quero despertar vocês. Qual é a posição que você se encontra? Você talvez hoje esteja apenas olhando os seus exames, seus diagnósticos, o seu relógio biológico, pensando que realmente está muito tarde, eu tenho 40 mais, eu tenho 38 mais, eu tenho 42 mais. Mas a história de Sara, ela nos ensina algo extremamente poderoso. Quando Deus decide cumprir uma promessa, Ele não consulta o seu relógio humano, o seu relógio biológico, o seu diagnóstico. Porque quando Ele tem a promessa, Ele vai fazer no tempo e no momento dEle e do jeito dEle. Olha só, eu nunca imaginei ter 3 filhos e hoje, com a graça dEle, eu tenho 3. Quando Pedro veio, eu era a mulher mais feliz do mundo porque eu não podia ter
pelos olhos humanos, então eu tive Pedro. Então isso para mim já foi maravilhoso, espetacular. Eu mal imaginava que a promessa dele era para eu ter 3 filhos e não um. Olha, o milagre ele é completo. E o meu, para ser completo, precisou de 3 filhos. Para quem não podia ter nenhum. Então, quando ele quer, ele faz. Como vocês sabem, eu aos 41 engravidei de gêmeos, com todo o meu diagnóstico de infertilidade, meu e do meu marido. Olha que coisa maravilhosa. Opa, está aqui meu microfone. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando ele quer, ele faz, ele acontece, ele realiza, porque ele é o nosso Deus do impossível. Ele é o nosso Deus que faz grandes milagres. Nem o tempo, nem a idade, nem a medicina impedem dele fazer a sua manifestação. Se você está aqui hoje tentando engravidar, eu quero que você leve uma coisa dessa história de Sara. A sua história ainda não terminou. O Deus que visitou Sara ainda visita mulheres hoje. Ainda transforma diagnósticos. Ainda concede milagres. E uma coisa que você não pode esquecer: o atraso de Deus nunca foi a ausência dele. Às vezes é o tempo e a espera que ele está plantando a semente do seu milagre. E às vezes você está tão distraída com o universo, com os afazeres, com as informações que não são importantes, seus diagnósticos, seus exames, as pessoas, as suas caraminholas, que você esquece de perceber a manifestação dele. E eu tenho certeza que ele te visita todos os dias. Que ele está toque, 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 batendo na sua porta. Mas você tem um livre-arbítrio para abrir ou para não abrir. O que você, enquanto mulher, enquanto tentante, deseja fazer isso hoje? Vocês me entendem? Sara esperou por muitas décadas para ter um filho, o tempo passou, o corpo dela envelheceu. E parecia que Deus já tinha esquecido a promessa dela. Mas a história dela prova totalmente o contrário. O atraso dele nunca é a ausência dele. Entendidos? Perceberam como é importante a gente ter e treinar as nossas intimidades com ele? Quanto mais nós somos próximas ao Criador, mais íntimas nós somos. Mais conseguimos ouvir, enxergar e falar. Mais nós vamos responder ao que ele deseja para nós. O que ele tem para você? Será que você sabe? Será que você sente no coração? Ou o coração está uma pedra? Ou o coração está tão destruído que você não sente nada? Vamos aprender a reconectar? Para isso, para a gente finalizar essa grande meditação, essa grande reflexão que a gente fez da história de Sara aqui hoje, eu fiz uma oração final para vocês. Para que vocês levem essa história e essa oração no coração. Para sempre se lembrar que você nunca está sozinho. Que você tem a Ele. Ok? E Ele nunca te desampara. Mas você precisa saber reconhecer. Então vamos lá. Feche os seus olhos. Respira profundamente calmo. Põe a mão no seu coração. Para a gente então, a partir de agora, se conectar conosco mesmo e com Ele. Para que a gente possa ser canal de bênçãos, de graças. E que a gente seja um instrumento dele aqui também. Eu vou começar a nossa oração. Continue de olhos fechados, porque lá vamos nós. Senhor Deus, hoje nós lembramos da história de Sara. Uma mulher que esperou por tantos anos, uma mulher que viu o tempo passar, uma mulher que muitas vezes achou que o milagre nunca chegaria. Mas o Senhor visitou Sara. O Senhor transformou sua espera em promessa cumprida. O Senhor transformou lágrimas em alegria. Hoje eu quero apresentar diante do Senhor cada mulher que está aqui comigo nesse encontro. Cada mulher que está tentando engravidar, que chorou em silêncio, que já se perguntou se um dia seria mãe. Senhor, o Senhor conhece cada história e cada coração, cada diagnóstico, cada oração que foi feita em segredo para Ti. Assim como o Senhor visitou Sara, visita também essas mulheres aqui. Traz paz para os corações cansados, renova a esperança de quem já pensou em desistir e lembra cada uma delas que o Senhor continua sendo o Deus de todos os milagres. Que cada ventre aqui representado seja tocado pela Tua graça. Que cada coração seja cheio de esperança
e que no tempo perfeito do Senhor, muitas dessas histórias também sejam transformadas em testemunho. Assim como o Senhor transformou o riso de incredulidade de Sara em riso de alegria, nós confiamos em Ti. Amém, amém, amém e amém. Podem abrir seus olhos. No próximo encontro aqui, a gente vai falar da história de Rebeca, uma outra mulher bíblica que teve seu marido intercedendo por ela. Vamos então continuar a nossa maratona de encontros dessas mulheres bíblicas no próximo evento, que a gente vai falar de Rebeca. Eu te vejo por lá. Muito obrigada por estar aqui, por chegar até aqui comigo. Aproveita para curtir os meus conteúdos, se inscrever no canal Venci a Infertilidade, para você sempre ser notificada das coisas super interessantes, novinhas que eu estiver fazendo por aqui. Um grande beijo e se cuidem.